Olá pessoal, o objetivo dessa videoaula é fazer uma introdução à tecnologia CSS. A ideia é nós entendermos um pouquinho do papel do CSS, vantagens e formas de usar o CSS. O CSS ele trabalha em conjunto com o HTML, então é importante entender quais são essas formas de uso, em conjunto com o HTML. O CSS ele vem do termo Cascade Style Sheets, que seriam folhas de estilo em cascata. Então, o outro termo que é usado para o CSS são folhas de estilo, porque o papel do CSS é justamente de cuidar do estilo das páginas, da formatação visual. Antes de a gente começar a trabalhar com o CSS e ver como que usa ele, é importante a gente ter bem distinto qual que é o papel do CSS e qual que é o papel do HTML. Então, o papel do HTML é definir os conteúdos. Então, se a gente vai fazer uma página web, primeiramente a gente tem que pensar no HTML, tem que pensar nos conteúdos que a gente vai exibir. Então, os textos, parágrafos, títulos, imagens, links, tabelas. Nós temos que pensar quais são esses conteúdos e usar os elementos adequados para definir esses conteúdos. E aí vem depois o CSS para complementar. E qual que é o papel do CSS? O papel do CSS vai ser definir como os conteúdos vão ser exibidos. O HTML define os conteúdos. O CSS ele vai falar como. Ele vai mudar os aspectos visuais, o formato. Então seriam mudar as cores, alinhamentos, tamanhos, bordas, fontes. Então essa que é a distinção. HTML, conteúdo. CSS é o aspecto visual. Aqui tem a sintaxe básica do CSS, então normalmente ele tem um seletor ou mais de um seletor que indica onde que eu vou aplicar as minhas propriedades, E aí eu venho tem um bloco com propriedades e valores. Cada propriedade ela vai definir algum aspecto visual específico que eu vou modificar. Então, a princípio, nós vamos usar a tag HTML como sendo o seletor, como sendo aqui o elemento que vai indicar onde que eu vou aplicar essas propriedades CSS, Mas no decorrer das aulas a gente vai conhecer outros seletores, tá? Então aqui nós temos um exemplo, Por exemplo, aqui o meu seletor é a tag body e a propriedade CSS que eu estou usando é o background color, que muda a cor de fundo. Então estou modificando a cor de fundo do meu corpo da página, que seria o body, seria toda a parte visível da página, certo? Aqui o valor da cor, eu poderia estar usando aqui o nome da cor, green, red, enfim. Mas aqui eu usei um código, no decorrer das aulas também eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. Como que eu posso usar o CSS numa página? Existem 3 maneiras distintas da gente usar o CSS numa página web. Vamos entender cada uma dessas 3 maneiras. Ou seja, existem 3 maneiras de eu usar o CSS junto com o HTML. Tá? Quais são essas 3 maneiras? Primeiro aqui eu tenho o CSS interno. Tá? Então essa é a primeira forma de usar o CSS, que seria aqui, eu vou usar uma tag HTML para definir os blocos CSS que vão ser aplicados nesta página. Ele é interno por quê? Porque ele é dentro da própria página. Então todo o meu conjunto de blocos CSS, propriedades CSS, eles vão vir aqui dentro dessa tag style, certo? Tenho aqui o CSS inline, o estilo inline, que seria inline, uma forma de eu associar seria naquela linha, inline, naquela tag, naquele elemento. Então eu vou colocar o CSS exatamente dentro do elemento que eu quero que seja aplicado essas propriedades. Então aqui, por exemplo, eu tenho um parágrafo e eu tenho esse atributo style. Esse atributo style que eu uso quando eu quero usar o estilo inline. Então o atributo style vai definir quais propriedades CSS que eu vou aplicar nessa tag P, que foi aqui esse exemplo, Então nesse caso eu estou mudando a cor do meu parágrafo, a cor da fonte. E aí eu poderia colocar outras propriedades CSS aqui separadas por ponto e vírgula. Então nós vimos aqui o estilo interno, através de uma tag HTML eu insiro o bloco CSS, que vai modificar a página. Eu tenho aqui o estilo inline, aqui um outro exemplo, que é através de um atributo dentro da tag que eu quero alterar, que aí eu insiro as propriedades CSS, aqui eu tenho mais de uma, separado por ponto e vírgula, propriedade valor, mudando a cor da fonte e a cor de fundo. Então esse é o estilo interno, estilo inline, e por último eu tenho o estilo externo, que seria usar um arquivo externo para aplicar o CSS, que é a forma mais recomendada. Então, através dessa forma aqui, eu tenho uma tag link
E essa tag link vai importar um arquivo externo contendo todo o meu código CSS, tá? Tem uma outra forma aqui também de fazer essa importação, mas essa aqui é mais usada, através da tag link. Então a tag link aponta para um arquivo externo, aqui no caso o style.css é uma convenção, né? E esse arquivo style.css vai conter todos os códigos CSS e o meu HTML fica limpo só com o conteúdo. Então aqui eu tenho um exemplo, ó. O HTML fica limpo só com conteúdos e aqui a tag de importação que aponta para o arquivo style.css, o arquivo CSS. E aqui seria o arquivo style.css, tá? Contendo os blocos CSS que vão formatar aqui a minha página. Então o arquivo HTML importa, né, o arquivo CSS. Vamos ver esses exemplos aqui no editor. Então aqui eu tenho, vamos primeiro ver aqui o CSS interno. Então no CSS interno eu tenho aqui a minha tag style. Dentro da tag style eu tenho meus blocos CSS. Então nesse caso aqui eu tenho um bloco modificando o meu título, H3. Eu tenho um bloco modificando o parágrafo e um bloco modificando o body, que seria o corpo da página como um todo. Dentro da minha página, aqui do corpo da página, eu tenho um título e tenho um parágrafo, né? Então aqui o meu CSS tem 3 blocos CSS. Aqui eu estou modificando a cor e a cor de fundo do título, a cor de fundo e o alinhamento do parágrafo, e aqui a cor de fundo do meu body. Então aqui eu estou usando o CSS interno, né, através da tag style. Vamos ver isso aqui sendo executado. Então aqui eu tenho o CSS interno, tá? Então aqui, ó, modifiquei o título, modifiquei o parágrafo, modifiquei também a cor de fundo da minha página como um todo, do body da minha página. Continuando aqui, ó, eu tenho agora o CSS inline. Nesse exemplo do CSS inline, o que eu tenho? Eu tenho aqui o meu CSS aplicado dentro de cada tag. Então tem aqui um H3 e aí eu tenho o atributo style, né, definindo as propriedades CSS desse H3, e eu tenho aqui o meu parágrafo, né, o atributo style, definindo quais propriedades CSS serão aplicadas nesse parágrafo, né? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o zoom para a gente ver por inteiro. Então aqui eu tenho meu H3 e o style, definindo aqui as propriedades CSS que vão ser aplicadas nesse H3, tá? Essa forma é a forma inline, que eu uso um atributo dentro da tag, ou seja, eu estou aplicando apenas naquela tag. Tá? Vamos ver esse exemplo em funcionamento. Então aqui eu tenho o exemplo do inline. Então modifiquei o H3, modifiquei o meu parágrafo, né? Poderia também estar usando aqui o style para modificar também o body, mas nesse exemplo não foi feito, né? E aí por último aqui o estilo externo, né? No estilo externo eu tenho aqui 2 arquivos. Então eu tenho aqui o arquivo HTML. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom. Nesse arquivo HTML eu tenho apenas conteúdo e eu tenho aqui a importação de um arquivo externo que é o style.css. E no arquivo style.css eu tenho aqui meus blocos. Um bloco aqui está modificando o meu título, né, a cor e a cor de fundo, e outro bloco aqui está modificando a cor do parágrafo, o fundo do parágrafo e o alinhamento do parágrafo. Então tenho 2 blocos aqui. Vamos ver aqui na prática. Eu tenho aqui o estilo externo. Então eu rodo o HTML da mesma forma, só que esse HTML, se a gente analisar o código dele, nós vamos ver que ele está fazendo a importação de um arquivo externo que é o style.css. E aqui está o style.css, né? Aqui eu usei o Ctrl U do navegador para visualizar o código fonte. Então aqui o meu arquivo HTML está limpo, só com conteúdo, fazendo a importação de um arquivo externo para o CSS. Então assim, nós temos essas 3 formas. Para concluir, qual que é a forma ideal? O ideal de a gente usar, sempre que possível, é usar a forma externa, ou seja, eu usar o HTML apenas para conteúdo e usar um arquivo externo para o CSS. E é ideal também que eu use um único arquivo externo para todas as minhas páginas em um site. Então, tem um único arquivo CSS e várias páginas, tá? Por quê? Facilita a manutenção. Então, aqui eu dou um exemplo. Se eu tenho um site com 100 páginas lá, e eu precisei mudar a cor de um título, precisei mudar a cor de um logo, né? Por exemplo, você está fazendo um site lá para uma loja, para um estabelecimento, tem 20 páginas lá no seu site, e aí o seu cliente, né, que é o dono da loja lá, ele pediu para você mudar o logo, mudar a cor do site.
para você não ter que ir página por página por página por página, se você usar o estilo externo, você vai modificar os aspectos visuais no único arquivo CSS e isso vai ser aplicado já em todas as páginas. Então, o CSS externo ele facilita a manutenção. Eu uso um único arquivo CSS para várias páginas, tá? E ele também deixa muito mais organizado o código, porque o seu HTML vai conter apenas conteúdo, né? E toda a parte visual vai ficar no único arquivo CSS. Então, a facilidade de manutenção e organização do código são grandes vantagens aí do CSS externo, tá? A outra grande vantagem do CSS, né, é a quantidade de recursos e flexibilidade. Nós temos muitos recursos para explorar aí, as partes gráficas dos elementos, né, e também a flexibilidade. Com o decorrer das aulas, a gente vai explorando esses recursos e vendo exemplos práticos aí de como aplicar isso. Tá ok? Até a próxima aula.